Nós agora faremos um estudo a respeito do livro de Hebreus. Mas a pergunta é: por que um estudo sobre o livro de Hebreus justo agora? Na minha opinião, o livro de Hebreus é provavelmente um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Ele une o Antigo Testamento ao Novo Testamento e enaltece os princípios que são absolutamente necessários ao período em que vivemos agora, como é claro, para o tempo em que foi escrito. O livro de Hebreus é um livro magnífico. Assim como os judeus, no tempo de Cristo, não compreenderam o ministério de Jesus, o livro de Hebreus deveria iluminá-los. Estas coisas nos devem servir como exemplo. Portanto, eu acredito que o livro de Hebreus é tão necessário para o nosso tempo quanto foi para o tempo em que Jesus andou nesta terra. Assim, decidimos fazer um estudo a respeito do livro de Hebreus. Há muitos anos atrás, minha esposa escreveu uma canção sobre Jesus. E uma vez que a essência do livro de Hebreus é Jesus, eu achei que pudesse ser conveniente começarmos com aquela canção, pois eu acho que a letra se encaixa muito bem ao assunto. Mas antes de começarmos, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos por nos deixar escrito tudo aquilo que é necessário para cada geração, não importa o tempo em que tenha vivido na história. E, Senhor, por causa das circunstâncias em que vivemos, ajuda-nos a compreendermos aquilo que o Senhor nos diz por meio desse livro maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Chord.
Eu intitulei esta série sobre Hebreus como Substância e Sombra. E eu penso que o slide já diz tudo. Você vê uma cruz com uma sombra e um cordeiro. Este é o tema do livro. De acordo com os reformadores, e como também diz a versão King James da Bíblia, é dito a Epístola de Paulo aos Hebreus. Agora, eu sei que a alta crítica não reconhece que Paulo tenha sido o autor deste livro, mas, assim como os reformadores, eu acredito que certamente foi Paulo que escreveu este livro. Mas por que ele não se apresentou aqui? Por que ele se apresentou em todos os outros livros, mas não aqui? É porque, essencialmente, este livro é sobre Jesus Cristo. Ele é a substância de todas as sombras. Como iniciar um livro desta magnitude, que une o Antigo Testamento ao Novo Testamento, escrevendo o seu nome no início? Portanto, eu acho muito conveniente que ele tenha aberto mão de colocar o seu nome como autor. Ao lermos este livro em seu primeiro capítulo, vemos que ele tem apenas 14 versos. Ainda assim, ele é absolutamente cheio de informação. Ele identifica o Filho, Jesus Cristo, como o Criador. Ele então o identifica como o Salvador, e depois como o governante, e então como o próprio Deus, e depois como eterno, e finalmente como o Senhor Jeová. Portanto, basicamente, ele está nos dizendo quem é Jesus. Antes de iniciarmos um estudo verso a verso, algumas pessoas nos perguntam como se estuda esse livro? Por que há tanta confusão no mundo? Como podemos ter certeza de que o estamos estudando corretamente?
É uma tarefa bastante difícil, pois tudo que lemos na Bíblia pode ser distorcido. Eu já me deparei com muitas pessoas que se tornaram especialistas em distorcer a palavra de Deus. Então, devemos estudá-lo com oração. Não podemos simplesmente abrir a Bíblia e ler este livro sem oração. Precisamos pedir a Deus que nos revele qual é a substância do verso que estamos estudando. E também não podemos estudá-lo isoladamente, já que ele está ligado a outras partes da Bíblia. Na verdade, grande parte do livro são citações de outros trechos das Escrituras. É necessário trazer o passado junto ao presente e comparar verso por verso. Mas que outros materiais podemos usar para estudar um livro como esse? Hoje em dia, temos muitas fontes disponíveis. Temos programas bíblicos como o eSword, por exemplo, que nos fornece conexões, grupos de discussão e outras ferramentas que nos permitem ver o que os reformadores pensavam a respeito. Há concordâncias também, para podermos comparar tudo que é dito a respeito dele. Principalmente o que os reformadores, aqueles confiáveis homens de Deus do passado, disseram a respeito deste livro. Pois eu acredito que Deus, quando deu aos tradutores as palavras na língua original e disse: traduza para uma língua que o povo entenda, ele tem usado homens inspirados. E eu acredito que aqueles primeiros reformadores e suas ideias estão em harmonia com aquilo que eles traduziram. E, obviamente, temos outros materiais também, como o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é um filtro maravilhoso. A Palavra de Deus e o Espírito de Profecia juntos nos darão uma visão ampla, e tudo aquilo que puder iluminar o que vamos ler deve ser estudado. Além disso, é claro, temos os pioneiros. Muitos deles eram estudantes fervorosos da Bíblia. Eles escreveram muito a respeito. Essa estante atrás de mim está cheia de comentários bíblicos que falam a respeito do que os nossos pioneiros pensavam a respeito disso. É claro, podemos ver o que os outros teólogos dizem a respeito também, mas eu quero me certificar de que aquilo que estudamos vem de pessoas consagradas, pessoas que criam na Bíblia e no Espírito de Profecia, trazendo ambos em harmonia. Dessa forma, eu tenho mais fé naquilo que eles dizem. É bom ouvir ideias de várias fontes diferentes. Até mesmo alguns dos escritores modernos, de vez em quando, têm boas ideias, mas é sempre bom ter em mãos os filtros. Sendo assim, vamos começar com a nossa introdução a este livro maravilhoso. Se quisermos compreender o livro de Hebreus, temos que olhar algumas questões. Questões que foram prevalentes no tempo em que o livro foi escrito. Mas que questões exatamente foram essas? O Novo Testamento trouxe o cumprimento de tradições e tipos do Antigo Testamento. Era necessário explicar que a sombra havia sido substituída pela substância. Então, se não compreendermos a questão da sombra e da substância, jamais compreenderemos o livro de Hebreus. Na verdade, não compreenderemos o Antigo Testamento, pois a Bíblia diz que o Antigo Testamento testifica de Jesus Cristo. E se não enxergamos Jesus em cada aspecto do Antigo Testamento, não compreenderemos o cumprimento do grande tipo e antítipo, Jesus Cristo. Portanto, algumas questões relacionadas à fé dos judeus no tempo de Cristo são encontrados nos alertas que a Bíblia dá em relação a estes assuntos. Por exemplo,
Em Mateus 15, verso 1, nós lemos: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus perguntando: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E Jesus respondeu: Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Havia um conflito de tradições, pois os fariseus e escribas haviam criado tradições que, de acordo com as Escrituras, eram contrárias à palavra de Deus. Esta questão deve ser esclarecida. Agora, não era apenas os escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus eram aclamados pelo povo daquela época. Portanto, as suas tradições eram observadas por todo o povo. Assim, a mentalidade de toda a comunidade deveria ser mudada. A Bíblia nos alerta a respeito deste conflito de tradições. Em Colossenses, capítulo 2, verso 8, lemos o seguinte: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Desta forma, havia um sério risco de que as tradições pudessem apagar a própria essência das Escrituras, ou seja, o próprio Jesus. Afinal, são as Escrituras que testificam de Jesus. Aquele em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora, a partir do verso 20, vemos: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos deste mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? A Bíblia é muito clara. A humanidade, e especificamente aqui os judeus, possuíam a tendência de substituir a verdadeira adoração por uma forma humana de adoração. Portanto, é um conflito entre a vontade divina e a vontade humana. E é com isto em mente que devemos ler o livro de Hebreus. Como a sombra deve ser substituída pela substância. Em 2 Timóteo, capítulo 2, lemos: Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Não dê ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Afinal, qual era o problema aqui? Por que a Bíblia é tão clara, tão direta contra os mandamentos de homens, assim como as fábulas associadas a eles? Bem, para saber, temos que voltar no tempo. E isto também se aplica a nós hoje, não apenas naquele tempo. Nós veremos agora informações encontradas nos escritos judaicos chamado de Talmud. Mas o que era o Talmud? O Talmud é um compêndio de grandes dizeres dos professores judaicos que cobrem muitos séculos. O Talmud começou logo após o retorno do cativeiro babilônico, ainda muitos séculos antes de Cristo. O Talmud consiste no seguinte: veja, muitos desses dizeres dos grandes professores judaicos eram transmitidos oralmente, eles não eram escritos.
Então, havia todos esses dizeres dos rabis, não apenas durante o cativeiro babilônico, mas também depois. E, eventualmente, estes dizeres foram escritos e, ao longo do tempo, foram se acrescentando mais. Estes ensinos acabaram suplantando as instruções da Bíblia. Ou seja, o povo passou a viver de acordo com estes dizeres, ensinamentos oriundos de homens e não da inspiração divina. O Talmud possui alguns componentes, como, por exemplo, a Mishnah. A Mishnah é um comentário a respeito do Antigo Testamento, com cerca de 5.000 Mishnayot, ou tradições. Este, então, é um livro que possui comentários com cerca de 5.000 dizeres. Eles se tornaram a norma e o padrão. E então temos a Gemara, que é um comentário da Mishnah, contendo milhares de leis, ilustrações e alegorias. Estas tradições orais tornaram-se praticamente a base da religião judaica. E foi contra estas tradições que Cristo se levantou. Jesus as ignorava. Nem todos estes dizeres são ruins, mas alguns deles são diretamente contrários à palavra de Deus. Basicamente, existem 2 Talmuds. Vamos ver isso para entender o pano de fundo e descobrir por que a Bíblia é tão enfática quando se manifesta contra estas tradições. Temos o Talmud Jerusalmi, que é o Talmud de Jerusalém, e o Talmud Bovel, que é o Talmud babilônico. Ele é chamado assim porque os seus dizeres derivam das tradições orais ditas pelos professores que viveram em Babilônia. Mais tarde, eles foram escritos e chamados de Talmud babilônico. Já os dizeres dos professores em Jerusalém foram registrados no Talmud Jerusalmi, que é o Talmud de Jerusalém. Portanto, são dizeres derivados de professores que viveram na Babilônia e em Jerusalém. Bem, estes cultos professores possuíam muitos discípulos, e é dito que um deles, chamado de Hillel, tinha 80 discípulos, dos quais 30 eram tão dignos que a glória de Deus esteve sobre eles, assim como esteve sobre Moisés. Veja o nível do status que era atribuído a estes sábios. Eles chegavam a compará-los até mesmo a Moisés. 30 deles eram tão dignos que a glória que veio sobre Moisés também veio sobre eles. E, por ordem desses 30, o sol poderia até mesmo parar, assim como parou com Josué. 20 deles eram apenas moderadamente cultos, e o maior destes 80 era Josué, filho de Uziel, de quem se dizia que, quando ele estudava a lei, qualquer pássaro que voasse sobre sua cabeça era fulminado. Imagine, então, ter-se tantas fábulas judaicas que elevavam essas pessoas a este patamar. Isto poderia levar o povo a uma forma de religião cheia de problemas. Esta citação é de F.C. Gilbert. Lições práticas da experiência de Israel para a igreja de hoje. Este Gilbert foi um dos pioneiros do movimento adventista. Ele tinha uma ascendência judaica, então ele era bastante familiarizado com a maneira de pensar dos judeus. E se quisermos entender melhor qual era a situação daquela época, é necessário e importante que expliquemos corretamente essas coisas. As tradições e leis continuaram aumentando, e ainda que elas entrassem em conflito umas com as outras,
eram consideradas corretas e imutáveis, a voz do rabi tornou-se a voz de Deus. Por exemplo, certa vez houve uma disputa lá entre os rabis. E um dos rabis disse que não era certo comer um ovo que havia sido botado no dia de sábado. Já um outro rabi disse, não é errado comer um ovo que foi botado no dia de sábado. Bem, essas duas leis estão no Talmud. Qual delas é a correta? Bem, as duas estão corretas, já que vieram daqueles sábios. A saída foi dizer que um deles estava correto espiritualmente, mas o outro estava correto praticamente. Então, é errado comer um ovo que foi botado no sábado, mas espiritualmente não é. Imagine a confusão. Mais alguns exemplos do Talmud. Assim como um homem é ordenado honrar e temer seu pai, ele é obrigado a honrar e temer o seu rabi ainda mais que o seu pai. Lembre-se que Jesus disse que eles quebravam os mandamentos de Deus por causa de suas tradições, e este é um exemplo. E existem mais. Se o seu pai e o seu rabi estiverem carregando uma carga, ele deve primeiro ajudar o seu rabi e depois o seu pai. E aqui embaixo ele diz, não há honra maior do que honrar um rabi. Não há temor maior do que o temor do rabi. O homem sábio disse, o temor do rabi é como se fosse o temor de Deus. Perceba o status dos rabis. Se compreendermos isso, podemos compreender também alguns dizeres de Jesus. Podemos compreender qual era a situação naquela época. Vejamos mais uma citação do Talmud. É proibido ao discípulo chamar o seu rabi pelo nome, até mesmo quando este não estiver em sua presença. O discípulo também não deverá retornar um cumprimento da mesma maneira que ele devolve um cumprimento a outros amigos. Pelo contrário, ele deve curvar-se diante do rabi e dizer a ele com reverência e honra que a paz esteja contigo, rabi. Ao compreendermos qual era a mentalidade da época, passamos a nos perguntar como isto se aplica ao nosso tempo. Será que vemos alguns paralelos? Será que estas tradições não se infiltraram até nós nos dias em que vivemos? Meu pastor disse, o meu padre disse. Também temos esses mediadores, esses sábios, que não apenas pensam por nós, mas digerem a palavra de Deus para nós, a fim de nos alimentar com ela. Mas será que Deus quer assim? Ou será que cada um de nós deve ser individualmente responsável por aquilo que acreditamos e agimos, de acordo com a nossa consciência e a palavra de Deus? Não é à toa que Jesus disse em Mateus 23, verso 4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Amam o lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis, pois somente Cristo é o vosso mestre, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, pois vocês só têm um pai, que é aquele que está nos céus. Você consegue perceber o que Jesus está dizendo aqui? Consegue perceber o conflito? Será que o que acontecia naquela época também acontece hoje em dia? Estamos falando de exaltação eclesiástica. Mas a Bíblia não recomenda isso.
Não chame a ninguém de professor, de mestre, e tampouco curve-se a ele. Da mesma maneira, não chame a ninguém de pai espiritual, pois, como o próprio Jesus disse, nós possuímos apenas um pai, que é aquele que está nos céus. Mas não existem religiões hoje cujos líderes são chamados de pai ou padre. Alguns são até mesmo chamados de o Santo Padre. Eles não exigem que sigamos os seus ensinos, ainda que estes sejam contrários à palavra de Deus. Portanto, o mesmo que aconteceu naquele tempo, também acontece hoje, nos tempos em que vivemos. Esta é uma questão muito séria. Se você deseja compreender o que Deus quer dizer a você, então estude a palavra de Deus por si mesmo. Por exemplo, eles ensinavam que a lei escrita era como água, ou seja, a palavra de Deus era como água. Já a lei oral, a Mishnah, era como vinho, e a Gemara, aquelas milhares de leis que não têm nada a ver com a Bíblia, era como vinho picante. O Rabi Judá, filho de Tamai, disse o seguinte: aos 5 anos, uma criança deve estudar a Bíblia, aos 10, a Mishnah, e aos 15, a Gemara. Isso é uma arrogância tão grande que chega a ser inacreditável. Ou seja, a Bíblia é para criancinhas, quase para bebês de colo. Mas a Mishnah e a Gemara, isto sim é conhecimento de sábios. E ainda tem mais, veja. Ainda que eles lhe digam que a sua mão direita é a esquerda e que a esquerda é a direita, você deve acreditar. Isto vem diretamente do Talmud. Mas será que esta mentalidade se encontra em certas organizações hoje? Veja, por exemplo, a Ordem dos Jesuítas. Se algo for de cor negra, mas o general deles disser que é branca, eles são ordenados a acreditarem. Até mesmo se Deus lhes desse um cachorro como general, eles não deveriam em momento algum hesitar em obedecê-lo. Portanto, hoje, em nosso mundo, acontece a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus. Nada mudou. A palavra dos eclesiásticos deve ser compreendida como se fosse a própria palavra de Deus, quando, muitas vezes, contraria diretamente a palavra de Deus. Há ainda uma outra questão muito importante, e isto é central no livro de Hebreus. É a comparação entre o ritualismo e a verdadeira adoração. É verdade que o Antigo Testamento possui muitos rituais. Seriam aqueles rituais errados? Não. Quando corretamente compreendidos, aqueles rituais nos levam ao entendimento perfeito do plano da salvação. Mas se aplicados erroneamente, se transformarmos o ritual na substância, então acabamos ignorando a substância para a qual o ritual deveria nos apontar. Se os rituais nos conduzirem a ensinos de homens, então está tudo errado. É por isso que o livro de Hebreus é importante, não apenas para a época na qual foi escrito. Nós chamamos de exegese a compreensão de entender o texto no contexto em que foi escrito. Ainda assim, não podemos ignorar o tipo e o antítipo, pois ao aplicarmos a tipologia à exegese, aquilo que se aplica ao passado torna-se relevante ao presente. É assim que isto que foi escrito para o passado também foi escrito para nossa admoestação. Dito isso, vamos dar uma olhada nos exemplos apresentados pela Bíblia do embate entre o ritualismo e a verdadeira adoração. Em Marcos 7, verso 9, nós lemos: "E disse-lhes: vocês estão bem encontrando uma boa maneira de colocar de lado os mandamentos de Deus
a fim de obedecerem às suas tradições. Portanto, havia conflito entre o folclore, a tradição e a fé. A sua fé se baseia em quê? É baseada em um ritual? Uma liturgia? Ou é baseada na substância? Um exemplo apresentado pela Bíblia é o de Jesus, ao curar um paralítico à beira do tanque de Betesda. Eu sei que já falamos sobre isso em outros episódios, mas é tão importante, especialmente para o tempo em que vivemos. Então, Jesus chega a este tanque e encontra este paralítico e diz a ele: levanta-te, pega tua cama e anda. E isso era uma violação direta de cada uma daquelas leis escritas nos livros dos sábios judaicos. Essas 3 ordens eram proibidas pelos judeus no dia do sábado. A Bíblia não fala nada a respeito. Ainda assim, era nisso que eles acreditavam. O livro Fé e Obras diz o seguinte: torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus, ou no dom de Deus para nós, por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que ele faça, encontra-se, então, na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados. A salvação, neste caso, consiste em parte numa dívida, que pode ser ganha como salário. É impossível deixar mais claro do que isto. Este é o grande perigo. Quando o ritual torna-se o seu meio de salvação, quando aquilo que você faz te torna merecedor da salvação, como, por exemplo, fazer uma peregrinação, ou participar da missa, ou executar algum ritual religioso, ou visitar um lugar religioso específico para receber uma bênção, como exigem a maioria das religiões de hoje. Uma vez cumprido aquele dever, então aquele mérito é conquistado por suas ações. Isto, porém, não é ensinado pela Bíblia. Os homens amam substituir a substância da verdade por rituais. Vamos mais uma vez olhar esta história. Era dia de sábado e Jesus foi ao tanque de Betesda, que tinha 5 entradas. Essa história se aplica a toda a humanidade. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles aguardavam pelo movimento das águas. A religião deles dizia que havia algo específico que poderiam fazer para se curar. Cura tanto espiritual como física. Era um tanque que provavelmente era aquecido e, eventualmente, surgiam bolhas na água. E a tradição os havia ensinado que era um anjo movendo a água. Da mesma forma, hoje, temos milhares de pessoas indo atrás de cura que normalmente envolvem água. Por exemplo, a água de Lourdes. Quando o doente entra em contato com esta água, um milagre acontece. Mas por que basear a fé em coisas como essa quando temos acesso direto ao Criador do universo? De volta à nossa história, a Bíblia descreve aquele povo como um povo impotente, um povo cego, manco, paralítico, que ficavam lá, aguardando esses milagres acontecerem. Que tipo de Deus é esse que favorece o indivíduo que foi mais forte do que os outros, tendo condições de chegar à água, ou mesmo que era mais rico do que os outros, que poderia pagar para ter acesso mais fácil até a água? Que tipo de Deus é esse? Seria este o Deus
que se importa com o humilde e mais fraco? Então eles estavam ali, aguardando o mover das águas para serem curados. Mas o grande problema é que apenas os mais fortes conseguiam isso. Mas então, um certo homem, e note como a descrição é genérica, um certo homem que estava doente por 38 anos. Este período de 38 anos é uma referência ao tempo em que os hebreus tiveram que ficar no deserto. Após caminharem por 2 anos no deserto, estavam prestes a entrar na Terra Prometida, quando os espiões trouxeram um mau relatório, ou seja, um relatório que contradizia a promessa de Deus. Eles então foram mandados de volta para o deserto por mais 38 anos, dando um total de 40 anos. Durante aquele período, eles basicamente eram impotentes, cegos, mancos e aleijados. Isso provou-se vez após vez. Isso era uma referência à nação judaica, uma referência escondida em uma alegoria, se você preferir assim. Aqueles 38 anos faziam referência a uma nação que não confiava nas promessas de Deus. E quando Jesus o viu deitado ali, sabendo que ele estava muito tempo daquela maneira, ele perguntou: "Queres tu ser curado?" Qual era a exigência? Deveria o homem entrar na água? Deveria ele fazer algum ritual? Será que Jesus apoiava a tradição? Claro que não. A única coisa exigida é que ele olhasse com fé para aquele homem diante dele. O homem impotente respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém." Ao transferirmos isso para os tempos modernos, não há muitos pastores que o convidam a eventos como este? Não há líderes hoje que fazem grandes performances? Que fazem cair até mesmo fogo do céu? Ainda assim, a humanidade se encontra num estado miserável. Ela continua impotente. E é verdade que, assim como aquele homem, ao insistir em seguir esses rituais, a humanidade pode dizer: "Senhor, eu não tenho ninguém. Ninguém que me ajude a entrar na água quando ela é agitada. Quando eu tento entrar, outro já chega antes de mim." E Jesus diz: "Levanta-te, pegue tua cama e anda." Abandone essas tradições que não te levam a lugar algum. Esses rituais baseados em conjecturas humanas de pessoas que não têm conexão alguma com a palavra de Deus. Daqueles que consideram a Bíblia um livro para crianças, que exaltam a própria sabedoria acima da de Deus. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido carregar sua cama." A lei humana, a tradição humana, coloca-se acima da lei divina. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olhe, você está curado. Não peques mais." Aí está todo o plano da salvação em uma frase. Você está curado, mas o que o curou? Foi o olhar de fé para aquele que estava diante dele. E a admoestação, "não peques mais", está em harmonia com a lei de Deus, para que coisa pior não te aconteça. E o homem foi contar aos judeus que Jesus o havia curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus e queriam matá-lo, pois fazia estas coisas no sábado. Uma vez que o títipo sempre encontra o seu antítipo, deveríamos esperar uma situação semelhante nos dias de hoje? Claro que sim. Eu acho inevitável, uma vez que nossa mentalidade não é diferente daquela do tempo de Jesus. Eles perseguirão aqueles que apontam a Jesus e aos seus preceitos como "vá e não peques mais",
e que dão importância à lei de Deus. Aqueles que exaltam a lei, incluindo a lei da autoridade, que é o sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo mais ainda, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a ele. Aí está o X da questão. A minha pergunta é: será que as grandes religiões do mundo consideram Jesus como sendo um com Deus? Sim ou não? A resposta é: claro que não. E ainda outra pergunta. Até mesmo no mundo cristão, no movimento ecumênico, que deseja abraçar cada vez mais a humanidade, será que este conselho rebaixa Cristo ao mesmo nível que as outras religiões do mundo fazem? Com certeza. Então, o mesmo problema que vemos aqui, temos que enfrentar também hoje. Este problema gira em torno da autoridade do Filho. E é este o tema do livro de Hebreus. É por isso que é tão importante que o compreendamos. A autoridade do Filho fica clara na versão King James da Bíblia. Veja em João 5, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Isto é importantíssimo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele é exatamente igual ao Pai. Seja lá o que o Pai fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Este é o X da questão. É por isso que eles tinham que destruir Jesus. Pois ele suplantaria a religião deles. Pois ele é a substância. Os tipos e as sombras, dos quais eles haviam se apoderado através de suas próprias leis e rituais, seriam em breve substituídas pela verdadeira religião, a verdadeira adoração. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Eu arrisco dizer que a humanidade chegou ao ponto em que Jesus foi completamente excluído dos pensamentos dos legisladores. Na verdade, eu vou mais além. Eu diria que até mesmo na mente dos eclesiásticos. Jesus tem sido substituído pelas virtudes sociais, que são ditadas por outra fonte. Se não colocarmos Jesus de volta no centro, e é este o tema do livro de Hebreus, então nada faz sentido. Vocês estudam as Escrituras porque pensam que nelas está a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. Se não encontrarmos o coração da questão, nada fará sentido. Milhões de pessoas correm rumo ao precipício, guiados por guias cegos, que pensam que suas tradições e interpretações são mais importantes do que a das Escrituras. E não quereis vir a mim para terdes vida. Isso se aplica para os dias de hoje? Quantas pessoas buscam a solução em Jesus Cristo? Não. Elas buscam a solução em qualquer tipo de regra que possam encontrar. Mas a solução não está aí. Se não formos a Cristo, não temos vida. Eu não recebo glória dos homens,
Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este sim aceitareis. Este é o X da questão. É sobre isso que trata o livro de Hebreus. A supremacia do Filho, a substância de todas as sombras. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Será que nós vemos esta situação hoje? Será que vemos os eclesiásticos do mundo fazendo peregrinações a Roma, por exemplo, para receberem honra uns dos outros, para darem tapinhas nas costas uns dos outros, para falarem de assuntos que são relacionados à chamada doutrina social? Ao mesmo tempo em que a Bíblia diz onde realmente está a solução dos problemas. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Eles pareciam ser de Deus. Eles professavam crer nas Escrituras. Declaravam crer naquilo que Moisés escreveu, mas eles ritualizaram tudo. Se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A humanidade se encontra na mesma situação. É por isso que é tão importante que cada cristão reserve tempo para estudar com oração a palavra de Deus, para que ela seja internalizada. Pois os guias deste mundo, os grandes religiosos deste planeta, não importa o quão lindas e elaboradas sejam as suas roupas, não poderão te ajudar para aquilo que está por vir. Se não creem nos seus escritos, como acreditarão em minhas palavras? Afinal, do que se trata o livro de Hebreus? Eu procurei deixar isto bem claro. Eu acredito que o livro de Hebreus une o Antigo ao Novo Testamento em um evangelho harmonioso, contando uma linda história da redenção. Ele conta uma história tão sublime que será estudada até mesmo ao longo da eternidade. O livro de estudo da humanidade nunca mais será pisoteado ou distorcido pelos caprichos de homens e demônios. Este livro é o expositor da substância e sombra, que deveria, para sempre, dispersar a superstição e o formalismo em termos de religião. Uma árvore lança a sua sombra, mas só se pode subir na árvore e não na sombra. A sombra nos diz algo a respeito da árvore, mas somente a substância é capaz de suportar o nosso peso. A carta de uma pessoa amada pode ser lida vez após vez na tentativa de nos aproximarmos dela, mas jamais poderá substituir o seu abraço. A carta pode confortar e dar esperança, mas o abraço traz o descanso. É assim que devemos ler as Escrituras. É assim que devemos discernir entre a sombra e a substância. Não torne a substância em uma sombra. O livro de Hebreus fala a respeito de uma carta de amor de Deus à humanidade, uma promessa da substância velada em sombras. O livro provê um vislumbre da luz celestial, mas os homens amaram as sombras e as trevas mais do que a luz. Jesus veio, de acordo com Lucas 1:79, para dar luz àqueles que se encontram nas trevas e na sombra da morte, para conduzir os nossos passos à paz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Não é triste que encontramos a mesma situação em nosso mundo hoje? Existe tantas trevas no mundo. Ainda assim, ele recusa a luz. O mundo transformou o tipo e a sua substância em uma história mitológica. Eles varreram a verdade
da maneira como esse livro apresenta. Seja lá com o que substituíram, seja com evolucionismo, seja pela alta crítica, seja lá o que for, tudo tem como objetivo destruir a veracidade desse livro. O mundo ama as trevas. Ele mergulha nela. Ela é até mesmo ensinada nas universidades. João 3,19 diz: "E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más." Esta é a situação na qual nos encontramos. É por isso que o livro de Hebreus é tão importante. Voltando ao tempo dos judeus, eles até mesmo proclamaram o seguinte, João 11:49. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: "Vocês não sabem de nada. Não percebem que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?" Nossas tradições, nossas liturgias são tão importantes que, se chegássemos a aceitar a substância, todo o nosso sistema religioso acabaria. Portanto, é melhor sacrificar a substância, é melhor sacrificar Cristo do que perder toda a nossa influência com os rituais, do que perder toda a aclamação do povo que adora até mesmo o chão que pisamos. Lucas 11:35 diz: "Tomem cuidado para que a luz que está em vós não se torne trevas." João 8:12 diz: "Então Jesus mais uma vez disse a eles: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida." João 12:46 diz: "Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não habitará nas trevas." Esta é a solução para a humanidade. É a história das Escrituras. É disso que ela testifica. E a humanidade trocou isso por um cozido de lentilhas. Eu gostaria de concluir esta introdução ao livro de Hebreus com a seguinte citação. É quando os líderes religiosos se apegam às trevas e rejeitam a substância que acabam se afundando nas trevas. A mesma coisa acontece hoje. Quando Paulo compreendeu a luz que o cegou, ele proclamou. Lembre-se de que ele estava em trevas, ele era um membro do Sinédrio. Ele disse em Atos 26:15, "Quem és tu, Senhor?" Paremos aí por um momento. Toda a Escritura testifica de Jesus Cristo. E este homem culto, talvez o mais culto de todos eles, perguntou: "Quem é o Senhor?" Ele não fazia ideia do que era a substância para a qual a sombra apontava. Ele estava tão imerso em trevas que nunca havia compreendido a substância. E quando ele viu essa luz que o cegou, ele perguntou: "Quem é o Senhor?" "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio." E para que ele seria enviado? Ele diz: "Para abrir-lhes os olhos e os tirarem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim." Esta tornou-se a grande missão de Paulo, dali em diante. Ele deveria livrar aqueles que viviam nas trevas, conduzindo-os para a luz. Você acha que Satanás ficou feliz com essa luz
que brilhou sobre aquele mestre da perseguição? Eu acho que não. Você acha que Satanás fica feliz com a luz que brilha por meio dos escritos de Paulo e de toda a Bíblia? Você acha que as forças demoníacas se alegram com a luz que brilha destas páginas? Ou será que eles farão todo tipo de esforço a fim de corromperem a palavra de Deus, de distorcê-la, de tirar o seu significado original? Eu creio que sim. Qual seria então a solução? Quando aceitamos a luz, aí sim recebemos perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Jesus é a luz. Se você for a Ele, você terá a luz. Eu deixo a pergunta: quem melhor para escrever o livro de Hebreus do que aquele que levou em seu corpo as marcas daquela luz, como lembrete de sua tolice? Ele tinha uma marca, um espinho em sua carne, e por 3 vezes ele pediu a Deus que o removesse. Porém Deus lhe disse: a minha graça te basta. Você precisa lembrar-se das trevas nas quais um dia você andou. Assim você sempre apreciará a luz em que anda agora. Às vezes, Deus deixa alguns espinhos em nossa carne, para que nos lembremos constantemente a focarmos na luz. Do contrário, podemos ir para as trevas novamente, buscando permanecer na sombra e perseguindo a substância. Ele perseguiu a Cristo, perseguiu também o seu povo. E uma vez que ele compreendeu a luz, tornou-se capaz de levá-la a todo o povo. E que pena que, conforme Pedro escreveu, as pessoas distorciam os escritos de Paulo. Falemos mais um pouco a respeito da estrutura do livro de Hebreus. Nós faremos um estudo a respeito do que o livro de Hebreus realmente quer dizer e o que isto representa para o nosso tempo. Poderíamos fazer uma avaliação literal do livro de Hebreus. Poderíamos estudar a sua forma de maneira detalhada e gastar anos estudando os pormenores deste livro. Mas, por causa do tempo em que vivemos, precisamos nos concentrar em sua essência. Eu vou falar um pouco sobre a sua estrutura, dando exemplos conforme avançamos. Essas ferramentas são muito importantes e podemos utilizá-las para compreendermos melhor o que diz esse livro. Uma das ferramentas é a estrutura quiasmática do livro de Hebreus. Esta aqui é uma citação de um acadêmico que diz: em seu livro de 1742, Gnomon Novi Testamente, o acadêmico alemão John Albert Bengel menciona a presença de estruturas quiasmáticas no livro de Hebreus. Em sua introdução a este livro, ele diz: o quiasma é tão comum nesta epístola que apenas a observação desta figura contribui muito para a explicação da epístola. O quiasma é um estilo literário muito particular, que exalta um pensamento, colocando-o na posição central. E todo o livro é estruturado em quiasma. Portanto, é uma estrutura que nos revela qual é o centro, qual é a essência que Paulo está tentando nos dar. E existem quiasmas dentro de quiasmas. Todos os capítulos possuem quiasmas. O livro inteiro é de estrutura quiasmática, o que nos leva a outras estruturas também. Poderíamos fazer um estudo apenas a respeito disso. Eu incluí aqui embaixo 2 fontes, nas quais as estruturas quiasmáticas são mencionadas. Elas são, em sua maioria, teses elaboradas em universidades. Vocês podem dar uma olhada.
e ver lá as estruturas quiasmáticas. E, é claro, existem muitas outras que não são mencionadas ali. Elas podem ser úteis àqueles que gostam de se aprofundar nesse tipo de coisa. Quando analisamos o livro de Hebreus, capítulo a capítulo, eu incluirei um exemplo quiasmático em cada capítulo. Mas eu quero realmente me concentrar na essência. E, sabe, quando voltamos para este período da história no qual Paulo escreveu a sua epístola, podemos pensar que ele estava tentando explicar àquelas pessoas, àqueles hebreus, qual era a substância daquelas sombras e o porquê era tão importante que aceitassem a substância para que não permanecessem nas sombras. O que fizeram a Jesus? O crucificaram. É algo realmente impressionante que, mesmo com o exemplo que ele deu, a vida que ele viveu, terem chegado ao ponto de crucificá-lo. Este é o modo de agir da humanidade. Que Deus nos guarde de permanecermos nas sombras, quando poderíamos estar abraçando a substância. Vamos orar. Querido Pai, ao darmos início ao nosso estudo do livro de Hebreus, por favor, dá-nos entendimento para não permanecermos nas sombras. Queremos a substância. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sino aparecer, clique novamente para receber notificações. Para assistir ao próximo vídeo, clique aqui. Obrigado!